Eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em Gênesis 12. Gênesis 12. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa noite, ó Pai. Te agradeço por cada um que está aqui neste lugar, ó Deus. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Que essa noite, ó Pai, o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor venha trazer, ó Pai, à luz, ó Deus, aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor quer fazer através de nós, ó Pai. Que a palavra do Senhor venha, ó Pai, sobre nossas vidas, ó Pai. Usa-me neste lugar, ó Deus. Que eu seja, ó Deus, instrumento do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Gênesis 12... Hoje nós vamos falar sobre o propósito do Senhor requer 100% de obediência. Quem esteve aqui nos últimos 2 cultos, né? O domingo passado foi aquele teatro maravilhoso, e ele falou sobre propósito. E no anterior, o pastor Jaime falou sobre desentulhar o poço, né? E falou sobre a vida de Isaac. E hoje nós vamos falar sobre Abraão. No capítulo 12 fala assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e você serão benditos todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor, lhe tinha parecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou sua tenda, ficando em Betel, a oeste de Ai, a leste. Ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Amém? Não fechem sua Bíblia, nós vamos andar um pouquinho aqui na história. Irmãos, Deus chama Abrão e dá a ele um propósito, dá a ele uma ordem. E aí eu pergunto a vocês, Abrão, nesse primeiro momento, ele foi 100% obediente a Deus? Quando Deus fala com eles: sai da sua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Ele dá uma ordem para ele se prepara, ele prepara sua esposa, aqueles que ele tinha como servo, e vai com seu sobrinho Ló em direção àquilo que Deus tinha falado. No primeiro momento a gente pensa assim: ele foi obediente, 100% obediente, além de ser obediente, corajoso. Você com 75 anos, estabilizado no lugar, ele já tinha condições, era um homem considerado rico. Ele não tinha o porquê sair dali. Para você sair tem que ter 100% de obediência. Isso na nossa ótica, tudo ok. Só que Abrão, quando ele sai, e ele vai para Siquém, e ele vai peregrinando até chegar em Moré, onde que ele levanta as suas tendas, e aí ele para um pouco, e sempre ali edificando um altar ao Senhor. Ele ficou um tempo naquele lugar, e eu acho que era um tempo que ele poderia ter refletido: estou 100% no propósito? Para ele estava ok. Tanto que ele estava edificando altares e estava falando e engrandecendo o nome do Senhor. Só que, quando o Senhor fala com ele lá no começo: sai da tua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei.
do meio da sua parentela. Quem que ele levou junto? Ló. Ele obedeceu? Pois é, irmãos. E aí a gente entra num detalhe. Obediência, ou ela é 100%, ou ela não está acontecendo. Talvez ele tenha levado Ló por um apego emocional. Ló era órfão. Ele estava junto, tinha ele como irmão. Eles viveram junto por muitos anos. Ele tinha 75 anos. Então ele sentia que ele tinha que carregar Ló de alguma forma. Ele sentia que ele tinha responsabilidade sobre ele. E a gente pensando naquilo que o Senhor falou com ele, as promessas que ele faz, que ia agradecer o nome dele, que ele ia ser uma bênção, que abençoaria ele, que ele seria, as famílias da terra seriam benditos. Abrão não tinha filho. Ele não tinha um descendente. E Ló, para ele, eu creio, né? Esse é um pensamento meu, irmãos, que ele poderia pensar assim, não, Ló pode ficar com tudo meu. Caso eu não tenha um filho, eu tenho Ló. Então eu vou levar ele como um filho. Eu vou cuidar dele como um filho. Mas não foi isso que Deus falou com ele. E a história vai percorrendo e começa a ter fome onde ele estava, a coisa começa a apertar e Abrão desce para o Egito. Mais para frente a gente vai ver que ele desce para o Egito para procurar se alimentar, está tudo correto, e ele fica com medo que a mulher dele fosse tomada e ele fosse morto. Ele tem medo que Sarai fosse tomada e ele fosse morto. E aí entra a desobediência mais uma vez. Ele não tem coragem de falar que ela era sua esposa. Fala assim, fala que você é minha irmã, Sarai. Se eles chegarem, eles vão tomar. Faraó vai tomar você de mim e eles vão me matar. Então você vai falar que é minha irmã e nós vamos resolver esse problema. E os príncipes vê que era uma mulher bela, pega ela e realmente ele fica sem esposa. Mas aí o Senhor, com a sua misericórdia e pela escolha e pelas promessas que tinha feito a Abrão, acaba que Faraó e todos da família começam a adoecer. E aí ele descobre que ela não era irmã, como ele tinha colocado. Tinha um parentesco, sim, irmãos, mas era esposa. E ali, quando descobre, devolve ela, e ele ainda é recompensado. Uma das promessas do Senhor, que ele seria abençoado, que ele seria guardado, que aqueles que o abençoam, ele ia abençoar. Então, a partir do momento que Faraó entrega a esposa, que ele abençoa Abrão, cessa a enfermidade naquele lugar. Então você vê que o nível de obediência de Abrão vai o quê? Recuando. Isso que acontece na nossa vida. O Senhor determina algo para a gente, o Senhor nos chama para alguma coisa, e a gente escolhe qual a porcentagem que nós vamos doar ao Senhor. Nós começamos a olhar na nossa ótica, ó, isso aqui, eu acho que se eu fizer não tem problema não. Não falou, não especificou. Eu acho que eu não preciso ir na igreja todos os dias. Realmente, irmãos, tem momentos que não dá. Mas nós usamos desculpa para não participar das coisas, nós usamos desculpa para não nos dispor. Aí você começa a usar desculpa, mas eu não sei para que o Senhor me chamou. Eu não sei qual é o meu chamado. E aí começa a vir outros com a teologia, não, mas a questão não é igreja sou eu tenho que fazer as coisas lá fora. Eu tenho que levar o evangelho para quem não conhece. Mintos, nós começamos a criar situações, começamos a criar ideias na nossa mente para que a gente não fique obediente 100% ao propósito que foi determinado por Cristo. Irmãos, ontem aqui teve um café com os pastores da região Nordeste. Teve algumas irmãs que se dispuseram e estiveram aqui para ajudar nesse café. Aí você fala, não, só trabalhou. Irmãos, a gente tem que tentar olhar com os olhos do Senhor. O pastor Pertino está aqui e ele ouviu
pastores desesperados para conversar um com o outro, para desabafar, para ouvir uma palavra, para receber uma oração, para ser abençoado. E sabe quem estava abençoando esses pastores? Aquelas mulheres que estavam lá dando conforto para que eles estivessem aqui, servindo. Estavam cuidando de uma forma que elas menos imaginavam. Quando nós nos dispõe a fazer algo na igreja, a gente não sabe aquilo que nós estamos fazendo para os outros. Talvez chegou alguém aqui hoje precisando ouvir uma palavra, de receber uma oração, e a cadeira está limpa, e o banheiro está limpo, e há alguém na portaria para receber, para abraçar. Só que vai faltar. Talvez a igreja não vai estar aberta se continuarmos fugindo do propósito, achando desculpa para não trabalhar, para não engajar, para não ir em direção. E a peregrinação de Abrão continua. E aí acontece que Ló, que não deveria estar com ele, não fazia parte do propósito naquele momento, começa a não conseguir estar próximo. E quando a gente vai lá no capítulo 13, a partir do versículo 7, fala assim: houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, os fariseus, habitavam nessa terra. Ou seja, irmãos, Abrão era muito rico, tinha muito gado. Ló também não era diferente. Também era rico, tinha muito gado. Além disso, tinha os cananeus e os fariseus habitando a mesma terra. Faltava espaço para o gado, faltava o que comer, faltava água. E aquilo começa a trazer conflito. Quantas vezes o Senhor já mandou você entregar algo, ou abrir mão de algo, ou soltar algo, e você continua segurando e está trazendo conflito na sua vida? Quantas vezes você está segurando firme? Não, porque eu tenho parte lá naquele terreno e eu não quero saber, e problema dos meus irmãos, nós vamos brigar até morrer todo mundo também. Sem problema. Não estou nem aí. Eu vou brigar e é isso mesmo. Às vezes a gente está segurando, ou às vezes a gente está carregando alguém que não faz parte do propósito. Irmãos, fulano é meu amigo. Eu tenho que cuidar de fulano. Eu tenho que fazer tudo por fulano. Eu tenho que fazer tudo porque é da minha família. Mas a pessoa não quer absolutamente nada com Cristo. E você acaba não fazendo aquilo que tinha que fazer, não continua, não rompe, não prospera aqui com Deus, porque você está parado no mesmo lugar com aquela pessoa vivendo o conflito. Jonatas, mas eu tenho conflito com a minha esposa e eu tenho conflito com o meu marido. Meu irmão, eu sinto muito. Você tinha a opção de escolher antes de casar. Agora que casou, você é uma só carne e você vai ter que bater o joelho no chão. Porque o propósito é um. Quando nós vamos escolher alguém, quando nós casamos com alguém, falamos, vou casar com fulano, case pensando no propósito. Namore com alguém pensando no propósito. Escolha alguém para caminhar pensando no propósito. Porque se você escolher alguém, casar com alguém, juntar com alguém com um propósito diferente, você vai ter conflito o resto da sua vida. Uma coisa é você ter um conflito do cotidiano, é uma toalha, é um jeito de limpar a vasilha, é um jeito de fazer comida, que são conflitos normais, que são do dia a dia. Mas quando você procura o jugo desigual, quando você procura alguém que não quer nada com o Senhor, quando você procura alguém só para resolver a sua carência, para resolver outras situações, você vai viver no conflito. E Abrão percebe que ele não estava 100%, já tinha errado lá no Egito, e aí ele começa a perceber que Ló também não fazia parte do propósito. E aí o que ele faz? No 8, então Abrão disse a Ló, não deveria haver conflito entre mim e você,
entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você votar no Lula, eu voto no Bolsonaro. Ele foi firme. Abrão foi firme. Não dá, você não faz parte do meu propósito. Lembrei do que o Senhor falou comigo lá atrás. Não era para me estar carregando você, não é para você estar carregando esse sentimento, não é para você estar parado carregando essa pessoa que não está alinhada no propósito. Quem faz parte do propósito de Deus em nossa vida não gera conflito. Quem faz parte do que o Senhor tem para você, que está em torno de você, está indo na mesma direção. Não tem como uma pessoa que tem preceitos diferentes, que tem um caráter deturbado, estar caminhando junto com você. Ah, Jonas, então eu tenho que abandonar meus amigos, tenho que viver aqui na igreja como religioso. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do propósito, do chamado que o Senhor colocou na sua vida. Nós não vamos deixar de conviver com as pessoas lá fora. Mas você precisa escolher aonde você está. Aonde você vai ficar. E aí é engraçado que nessa parte, quando Abrão toma a decisão e fala com Ló, vai. Sabe qual que é a atitude de Ló? Ele olhou para a terra e escolheu o melhor lugar. Às vezes a gente está carregando as pessoas do lado, fora do nosso propósito. Às vezes a gente está abraçando o mundo fora do nosso propósito. A gente já está carregando algumas coisas que não é nossa, fora do propósito. E na hora que você fala assim, chega! Deu por hoje. Aí a gente fala com a pessoa, vai! A pessoa ainda vai, escolhe o melhor. E você fala assim, tomei para dentro. Vai! Roubou de mim. Me enganou. Só que Abrão não tinha esse sentimento. Que o Senhor tinha falado com ele anteriormente, lá no capítulo 12, no 7. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse, darei essa terra à sua descendência. Ló poderia escolher qualquer lugar, que aquele lugar era de Abrão. A promessa de Abrão ele não podia tomar, a promessa de Abrão não era dele. Ele podia escolher qualquer lugar que não seria dele, porque a promessa era de Abrão. Às vezes você está com medo de abrir mão de alguém ou de algo e fala assim, eu vou perder. Eu vou ficar com uma dívida. Eu vou carregar isso. Eu vou tomar prejuízo. Quem está tentando levar a sua promessa não tem garantia de nada e não consegue porque é sua. Não tem como. E Ló vai para um local, irmãos, onde passava alguns rios. Então era um lugar que a vegetação era verde. Quando a gente lê mais embaixo, fala assim, Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor. Ô irmãos, se a gente for olhar na nossa ótica, olha o prejuízo. Deixou o cara escolher, o cara pega o melhor. Eu cheio de gado para alimentar, precisando da água, e ele pega o lugar que parecia o jardim do Senhor. E aí continua, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, partiu para o oriente. Assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus, grandes pecadores contra o Senhor. Olha a pessoa que ele estava carregando. Olha o local que essa pessoa procurou. Olha a direção que a pessoa tomou a partir do momento que não estava com ele. A gente fica preocupado.
a gente quer decidir. Eu tenho filho hoje, eu entendo. A gente quer decidir pelos nossos filhos o melhor. A gente quer que ele vá nessa direção. Eu quero que minha esposa esteja na mesma direção e na melhor direção. Eu quero que meus amigos estejam na mesma direção. E às vezes a gente vai fazendo escolha e ficando com sacrifício. A gente vai carregando e ficando com sacrifício. E a gente não vai chegando e não vai vendo aquilo que o Senhor quer. E não vai entendendo, mas na hora que nós tomamos a atitude que é necessária, a gente vê qual era o caráter, qual era a vontade do coração daquela pessoa. E assim que eles se separam, a gente anda, na hora que Ló vai embora, escolhe aonde ele queria, logo vem, Deus promete a Abrão a terra de Canaã. A partir do momento que ele obedeceu 100% e tirou aquilo que estava faltando, o Senhor aparece, opa, agora é a hora. E fala assim, o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele, olha para você ver, irmãos, depois que Ló se separou dele, erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se, percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei a você. Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Ô, irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quando você tem intimidade com alguém, você é muito amigo, você quer contar alguma coisa, você quer compartilhar alguma coisa, mas aí tem alguém que você não conhece junto, você conta? Quando você tem algo novo que você quer compartilhar com sua esposa, com seu esposo, com seu filho, com seu melhor amigo, com alguém muito chegado, se tiver alguém que você não conhece, que não está no propósito daquilo que você vai falar, você conta? Então, a partir do momento que Ló foi, o Senhor desceu e falou com ele. Porque Abrão tinha intimidade com Deus, mas não tinha intimidade com Ló. A promessa era para Abrão, não era para Ló. Se Ló, na primeira oportunidade, já escolheu o melhor, imagine se ele soubesse tudo o que o Senhor queria falar com Abrão. Às vezes você está pegado com uma coisa pequena, tem mais que o Senhor quer falar com você, e você não consegue ouvir, porque quem não é íntimo do Senhor, que não faz parte da promessa do Senhor, que não está no processo que o Senhor quer, está do seu lado te atrapalhando, esse sentimento está te atrapalhando, a sua agonia está te atrapalhando, e precisa sair. Porque o lugar de intimidade que o Senhor quer é você e Ele, para que Ele possa reforçar as promessas, para que Ele possa mostrar. Ali Ele mostra, lá atrás Ele mandou ele sair da terra que ele estava, mandou sair da casa do pai dele, só falou que daria a descendência dele, e aqui Ele já muda e fala para você, para a sua descendência, pelo resto da vida. Ló sai. E a comunicação volta. O que está precisando sair para você estar 100% no propósito? O que precisa ser arrancado para você voltar 100% no propósito? Talvez tenha algo que você pense. O que tem que ser arrancado? O que você precisa abrir mão? Fala com o Senhor, me dá coragem. Me dá autoridade. Que eu chegue e falo o que é necessário. Igual Abrão chegou e falou para Ló, vai embora. Vai para a esquerda que eu vou para a direita, vai para a direita que eu vou para a esquerda. E com uma autoridade e convicção que aquilo que o Senhor prometeu é seu, independente do que vai ser escolhido. E a gente continua caminhando. E é engraçado que quando Abrão entende a necessidade da obediência, quando outras coisas acontecem, ele tem capacidade de continuar obediente no processo. Porque às vezes a gente até abriu mão
em algum momento daquilo que estava nos atrapalhando. Mas por um sentimento a gente vai lá, resgata e traz de volta. E coloca do lado de novo o problema. Não, esse menino não dá para andar sozinho, não, deixa ele aqui comigo. Esse menino não dá para andar sozinho, não, deixa aqui comigo. E no capítulo 12 tem a guerra dos 4 reis contra os 5 reis. E no meio dessa guerra, quem é afetado? Ló. Você vê, escolheu o lugar que queria, foi para perto de Sodoma e Gomorra, que a gente sabe a história, e ainda é afetado no meio da guerra. E chega alguém e fala com Abrão: Ló estava no meio da guerra, pegaram ele perdeu tudo. E aí, Abrão vai, prepara uns homens de confiança dele. Irmãos, se eu não me engano, são 318 pessoas que ele preparou. Raciocina comigo, 318 homens. Quando você fala 318 homens, eram homens que provavelmente tinham família. Ou seja, sobre a direção de Abrão, já tinha uma multidão muito grande. Já tinha uma congregação muito grande. Sobre a direção dele. Ele já cuidava de muitos, ele tinha responsabilidade. E ele vai lá e resgata Ló, e ajuda Ló e pega tudo que ele tinha de volta. E aí, sabe o que ele faz? Deixa Ló lá e continua essa caminhada. A obediência. Até aquele momento ele não tinha filho, ele poderia ter pensado: não, vou lá, vou resgatar Ló, que ele está precisando, vou colocar ele do meu lado de novo, e aí eu deixo tudo para ele, que já tem uma outra promessa que o Senhor falou, já me mostrou mais coisa, e eu não tenho menino, então eu deixo para ele. Não, ele foi lá e ajudou. Não é porque você falou, vai para a esquerda que eu vou para a direita, ou vai para a direita que eu vou para a esquerda. Não é porque você abriu mão que você não pode ajudar de alguma forma. Mas você não pode trazer para dentro da sua vida de novo. Você não pode desobedecer aquilo que o Senhor te pediu. E Abrão entende aquilo. E é legal que quando ele entende, a obediência fica 100%. E ali ele é honrado. E ali os reis honram ele. E ali ele honra o nome do Senhor. Acontece, mais uma vez, quando estamos 100% na obediência e no propósito do Senhor, o Senhor normalmente volta e fala com Abrão. Quando a gente entra no capítulo 15, o Senhor reforça com Abrão as promessas. E Deus faz uma aliança com Abrão. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão dizendo: não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Ou seja, ele tinha medo para quem ele iria deixar tudo. Damasceno era um servo. Era um servo. Ele não tinha um descendente, que poderia ter sido Ló, mas Ló não era para carregar. E aí, Abrão continua: tu não me destes descendência, é um servo nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. E olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E ele disse: assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. E o Senhor disse também: eu sou o Senhor, que tirei de Ur dos caldeus, para lhe dar essa terra como herança. O Senhor reforça: quando obedecemos 100% aquilo que o Senhor nos chamou, o propósito do Senhor na nossa vida, Ele reforça a aliança, Ele reforça a promessa, Ele reforça aquilo que Ele vai fazer, Ele nos fortalece, Ele traz à memória aquilo que traz esperança na nossa vida. Você fala assim: às vezes eu estou desanimado, é muita coisa.
é muito problema, eu não aguento mais, toda hora é uma situação, toda hora é um trem me apertando. Mas quando nós estamos 100%, o Senhor fala, calma, vai dar, calma, vai acontecer. Você lembra que eu falei com você? Então eu estou reforçando. Ah, Senhor, mas eu não estou reforçando. Só seja a obediência que eu estou reforçando. Eu estou multiplicando as forças, eu estou te preparando. E aí, a gente vê o Senhor ali cuidando, reforçando uma nova aliança com ele, e o Senhor dá um deslumbre para Abrão do que seria a descendência dele. Fala que o povo dele seria numeroso, fala que também que o povo seria escravo, mas sairia da escravidão depois de 400 anos e voltaria para aquela terra e viveria ali. Dá um deslumbre do futuro, para que Abrão pudesse crer mais, para que Abrão pudesse enxergar aquilo que ele queria fazer. Às vezes a gente só quer saber do momento, do presente. A gente quer solução do presente, do problema de agora. E o Senhor fala, calma. Aqui, ó, tem mais isso aqui lá na frente. Só que, irmãos, entra a desobediência mais um momento. No capítulo 16. Começa a entrar a ansiedade. Poxa, saí velho da minha terra. Eu não tenho um descendente. O Senhor falou que eu vou ter um descendente. Sarai, sua esposa, faz o seguinte. Deita com a minha serva. Ela vai te dar um filho. E resolveu. Às vezes a gente está numa situação tão complicada, a gente fala assim, eu preciso resolver essa situação. Eu preciso dar um jeito. Sarai falou assim, vou dar um jeito, vou dar Agar para ele, ele vai fazer um filho nela, pronto, herdeiro está pronto. Não era isso. Não era isso que resolveria. E é assim que a gente age. Não, eu estou com uns probleminha, eu pego um empréstimo, pago isso aqui e está resolvido. Ah, eu estou com um probleminha com fulano, eu não vou atender o telefone, eu não vou receber, eu não vou mandar mensagem, eu vou ignorar, eu não vou chegar, não vou resolver o conflito. Está resolvido. Eu estou com raiva da igreja, eu vou faltar, eu vou parar de ir, está resolvido. Eu não vou fazer nada lá na igreja, porque aí eu tenho tempo no final de semana para descansar, cuidar da minha casa, cuidar da minha família e está resolvido. Mas o conflito real você não quer resolver. Você quer um tampão. Você quer trazer alguma coisa que não é aquilo que o Senhor prometeu. E aí entra a desobediência. E não tem 50%, 70%, 90%. Ou é 100% ou não é. E quando Abrão tem o filho, Ismael, ele já está com 86 anos. Quando ele saiu de lá, quando o Senhor pede, ele tinha 75. 11 anos depois, ele dá um jeitinho e arruma um filho. E não era. Aquele filho acaba trazendo um novo conflito. Aquela mulher começa a desprezar Sarai. Começa a olhar com ela com desprezo, porque ela não poderia ter filho. E ela deu um filho para Abrão. E começa de novo um novo conflito pela desobediência e ele ter saído do propósito e ter tentado fazer o propósito da forma dele. E o Senhor intervém e tem misericórdia e coloca as promessas sobre a vida de Ismael. Por misericórdia, a vida de Abrão. A misericórdia do Senhor é o que nos sustenta quando nós erramos. Não é você tentando consertar o erro, não. É a misericórdia do Senhor. É aquilo que o Senhor já prometeu e Ele tem misericórdia e Ele conserta. Mas isso não é desculpa para que a gente continue pecando, para que a gente continue errando, para que a gente tente resolver, para que a gente continue fora do propósito e deixe de ser 100% em obediência ao Senhor. A gente precisa estar sempre atento àquilo que o Senhor quer fazer e não tomar atitude isolada. Então, depois disso, no capítulo 17,
o Senhor fala com ele novamente, a aliança da circuncisão. Irmãos, demorou para o Senhor vir falar de novo. Do nascimento de Ismael até o Senhor falar com ele no capítulo 17, são 13 anos. 13 anos que o propósito poderia ter acontecido. São 13 anos para essa nova aliança acontecer. A aliança da circuncisão, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito, 100% obediente, focado. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se apresentou com o rosto à terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O meu nome será, o seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão. Agora ele chega numa etapa maior do propósito. No capítulo 17, o Senhor faz com ele a aliança da circuncisão e muda o nome dele. Irmãos, Abraão significa uma mudança enorme no propósito que o Senhor tinha. Abraão tinha a promessa de uma descendência. Abraão começa a se tornar o pai de uma grande nação naquele momento. Porque quando ele fala com ele da aliança da circuncisão, ele tinha que circuncisar todos da sua casa. Seu filho Ismael, ele e todos aqueles que serviam a ele. Porque aquilo ali, a circuncisão era um sinal que eles eram do Senhor, que eram um povo do Senhor, marcado, escolhido para o Senhor. A partir daquele momento, ele se torna Abraão. A mudança não é só porque ele ia ganhar um filho, mas é uma identidade que o Senhor estava dando do propósito. Você vai ser pai. Era a mesma coisa, lá atrás a gente leu, ele pegou 318 homens. Quantas pessoas já não estavam com Abraão naquele momento? E a partir daquele momento, todas aquelas pessoas se tornam uma grande multidão, se tornam um povo de Deus na responsabilidade de Abraão. Abraão estava sendo pai daquelas pessoas. Ali começava o povo de Deus, com aquelas pessoas que estavam com ele. E ele precisava estar firme. Por isso o Senhor muda a identidade dele, para que ele saia de Abrão para Abraão, e sai de Sarai para Sara. E a partir do momento que ele faz isso, Deus promete um filho para Abraão no capítulo 18. E no capítulo 21, Isaac nasce. Abraão tinha 100 anos. 100 anos quando nasce Isaac, filho da promessa. Que daria continuidade a tudo que o Senhor queria dele. Irmãos, outras coisas vão acontecendo, mas eu falo assim, só chegou Isaac na vida de Abraão por causa da obediência. A semente dele só germinou porque ele entendeu que ele precisava ser 100% obediente. E quando a gente se torna 100% obediente ao Senhor, as coisas vão acontecendo. E aí a gente fala assim, pronto, agora está tranquilo. Já tem um povo com ele, já tem um herdeiro, fechou. Cara obediente, parada está tranquilo, o Senhor falou com ele que não ia faltar nada, era um cara muito rico de acordo com a igreja, com a Bíblia, então está tranquilo. E a gente pensa assim, quando a gente obedece uma coisa, agora fechou. Agora está tranquilo, não vai dar mais nada. Aí chega no capítulo 22, Deus coloca Abraão à prova. Ah, irmãos, imagina, você obedeceu, você largou o ló da sua vida, você não tentou fazer as coisas pela sua mão mais, o filho já chega, as coisas já chegou, está tranquilo.
Aí o Senhor fala assim, eu vou pôr a prova agora. Deus põe Abraão à prova, capítulo 22. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ô irmãos, depois de tantos anos, depois de tanta luta, depois de obedecer, desobedecer, e você acha, já está lá velhinho, as coisas tudo certas, o Senhor fala assim, eu quero um menino. Sabe o que é engraçado? Deus coloca a prova, exige que ele entrega. Nesse momento, o que você pensaria? Você, com a cabeça sua. Eu falo assim, não, isso é um pensamento intrusivo, eu devo estar ficando louco. Eu devo estar doido. Matar meu menino? Nunca. Só de eu pensar de alguém encostar a mão no Benício, eu já fico raivoso. Imagina eu. Eu falo assim, não, eu vou procurar um psiquiatra. Eu estou maluco. E aí, vem um tapa de luva, irmãos. O caráter de uma pessoa é determinado como ela interpreta a vontade de Deus. O seu caráter, o meu caráter é determinado como você interpreta a vontade de Deus. Abraão conhecia a Deus. Abraão sabia quem é aquele Deus que ele servia. Ele não teve medo daquilo que o Senhor pediu. O caráter de Abraão era um caráter voltado ao Senhor. Ele estava crendo, não naquilo que ele pensava ou que ele imaginava, mas ele estava crendo no caráter de Deus. Um caráter imutável. Um Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele sabia que era a obediência que o Senhor queria dele. Não, que isso, José? Ele devia até era doidão, está levando o menino. Irmãos, o menino fala assim, pai, a lenha está aqui. Está tudo aqui, cadê o bicho para nós matar? E ele fala, Deus proverá, filho. Vai dar certo. Aí ele amarra o menino. Imagina, irmãos. Desespero daquele menino, olho arregalado. O pai dele amarra ele, vem com a faca. E Abraão vai até o final. Mas tem um detalhe que é interessante. Que fala assim. No terceiro dia, Abraão ergue os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, esperem que com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Voltaremos para junto de vocês. Abraão tinha convicção que o Senhor não iria levar o filho dele. Ele tinha convicção no caráter de Deus que ele servia, que o sacrifício maior seria dele. O sacrifício maior é do Senhor. Não é à toa que ele enviou o seu filho no nosso lugar. Quando o Senhor te colocar à prova, quando algo acontecer, fala, não dá, eu não consigo sacrificar mais. Não é seu o sacrifício. O que o Senhor quer de você é obediência. Quem vai prover é Ele, Jeová Jireh, Deus da provisão. É Ele que vai prover o sacrifício. É Ele que vai prover aquilo que é necessário. É Ele que vai dar força. É Ele que vai estar no seu lugar. Foi ele. Naquele momento que está lá em cima, Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim,
os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar em que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu através de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Irmãos, a obediência de Abraão, a fé de Abraão no Senhor foi tão grande que em nenhum minuto, ele recuou. Sabe, a gente tem a tendência de esperar na hora. No mundo de hoje que a gente vive, a gente quer que as coisas sejam solucionadas na mesma rapidez que a gente vê um vídeo, que a gente vê um áudio, que a gente vai assistir um filme. A gente quer a solução com rapidez. Mas foram anos e anos de peregrinação daquele homem, de mudança de identidade, de mudança de local que ele vivia, para que ele conseguisse entender melhor o propósito do Senhor. Mas no meio disso tudo, obediência. Às vezes a gente andou um ano numa situação e não aguenta mais. Às vezes a gente está vivendo algo, tem alguns dias e a gente não aguenta mais. Aquele homem precisou até que seu nome fosse trocado para uma identidade nova. Talvez você esteja sendo forjado, esmagado, para que uma nova identidade seja formada em você. Quem aqui gosta de azeitona? Quem não gosta? Quantas vezes você vê a azeitona jogada no canto, principalmente se comprar uma pizza, alguma coisa, não cai bem, você vê ela jogada? E quem gosta de uma comida bem temperada com azeite? Qual que é o valor de um pacotinho de azeitona? R$2, R$3, você compra aquele pacotinho. Que é no pacote mesmo. É ruim, né? Ó, o pessoal dá até uma tremida. E quanto que é um azeite hoje? Azeite galo? Caro. Mas a azeitona foi prensada, foi esmagada, para que o melhor dela pudesse sair. É isso que a gente sente. Uma nova identidade foi dada para aquele azeite, não foi? Sai de uma coisa que é dispensada para algo que todo mundo gosta, que é caro, que às vezes a gente não tem condição nem de comprar. Às vezes a gente está sendo assim, esmagado. Eu não aguento mais não. Mas é para uma nova identidade. É para que uma obediência possa acontecer. Eu tenho vivido dias na minha vida de esmagamento. Eu cheguei num ponto esses dias para trás que eu falei assim, eu preciso tomar remédio. Estou aguentando. Chegou num ponto que o que estava dando certo estava dando errado, o que estava dando errado estava dando mais errado. Eu falei, não tem base não. E na hora que eu achei, agora vai, não ia. E eu falei assim, não estou aguentando. E aí na hora que vi um alívio, vi um problema. Eu estou igual o galo, a pior notícia é a próxima. Na hora que o telefone toca, o WhatsApp chega, eu falo, não. Nossa, a cabeça já começa a coçar. E eu falei assim, meu Deus. Mas o Senhor requer obediência em todos os momentos. Engraçado que o negócio fica assim, né? Pesado. Estava no grupo discipulado. Aí deu uma cartinha lá de pergunta. A minha pergunta, tem algum problema difícil que você não conseguiu resolver um dia? Conte. Eu falei, poxa. Sabe, irmãos,
todos os problemas que eu passei na minha vida já passou, já foi solucionado. O pior problema para mim agora é o que eu estou vivendo, que ainda não solucionou. E eu falei lá no grupo, eu preciso me permitir ser feliz. Eu falei, tem um filho chegando e às vezes eu até esqueço. É tanto problema que eu esqueço que a Jéssica está de 6 meses já, irmãos. Clarinha está chegando, e aí eu falo, meu Deus, o peso, meu Deus. Aí começa, a cabeça já começa a rodar. E o Benício falou assim, não, pode deixar, eu vou fazer o chá de bebê. Eu falei, então tá bom. Se ele falou, está na mão dele. Esmagando, e eu falei, irmãos, eu preciso me permitir ser feliz. No outro dia, irmãos, eu saio para trabalhar, chego em casa, o radiador do meu carro estourou. Eu falei, pronto. Eu vou começar a falar alto meus problemas não, que o inimigo está vigiando mesmo. Eu falei, vou arrumar mais um para vocês, tá? Pouco eu vou arrumar mais um. Mas, irmãos, quando a situação está complicada, até as coisas do cotidiano parece que está de marcação com sua vida. Mas o Senhor apenas quer que nós sejamos obedientes. Veio um prejuízo financeiro, mas a provisão já veio. Já está resolvido, já estou com o carro, já está funcionando, já estou trabalhando. E a nossa vida, para que a gente fique no propósito, para que o propósito se cumpra, para que a gente tenha coragem, para que seja forjado o caráter de Cristo na nossa vida, para que a gente consiga entender aquilo que o Senhor determinou com o olhar de quem é o Senhor, o que Ele faz, nós precisamos obedecer e ter coragem de obedecer. Talvez já te pediu algo difícil. Não tenha medo, não. Jeová Jireh está com você. E a provisão está sobre a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar. Senhor, como foi dito na tua palavra, Pai. O Senhor é o Jeová Jireh, Deus da provisão, Pai. Oh, Pai, se tem alguém, oh Deus, neste lugar hoje que está com medo, Pai, do próximo passo, está com medo da próxima entrega, Senhor, está com medo do próximo, oh Deus, sacrifício que vai fazer, oh Pai, que o Senhor, oh Pai, possa fortalecer, oh Pai, que o caráter do Senhor seja forjado em nossas vidas, ó Pai, para que o próximo passo nós não venhamos temer, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, interpretar as coisas que o Senhor tem falado em nossas vidas, ó Pai, com caráter cristão, com caráter reto, ó Pai, como uma pessoa, ó Deus, que está firmada na rocha que é o Senhor, ó Pai, que nós não venhamos temer, ó Pai, que nós venhamos ter coragem de obedecer, ó Pai, que a obediência ao Senhor, ó Pai, seja algo do nosso cotidiano, que a obediência do Senhor, ó Pai, seja algo que nós, ó Pai, venhamos carregar todos os dias em nosso coração e em nossa vida, ó Pai, que nós, ó Deus, possamos ser como esse homem, ó Pai, mesmo errando como ser humano, ó Pai, reconhecendo o erro, ó Pai, entregando ao Senhor, levantando o altar para o Senhor, por onde nós passamos, ó Pai, para que o Seu nome seja glorificado e exaltado, para que o Seu nome seja, ó Pai, grandioso em todos os lugares, ó Pai, e sempre, ó Pai, que passarmos por uma prova, ó Pai, sempre que o Senhor, ó Deus, reforçar as nossas promessas, nossas alianças, Pai, nós possamos edificar o altar do Senhor e agradecer e crer que a provisão está sobre nossas vidas, ó Pai, que nós tenhamos coragem de prosseguir, ó Deus. Muitas vezes, ó Pai, nos preocupamos tanto com a nossa vida, ó Pai, nos preocupamos tanto, ó Pai, em ter, ó Pai, em comprar, ó Deus, em viajar, em fazer aquilo e as outras coisas, ó Pai, e esquecemos que tudo, ó Pai, vem do Senhor, tudo é para o Senhor. Deleita no Senhor e o Senhor concederá os desejos do nosso coração. E nós cremos nisso, ó Pai. Deleitamos diante de Ti, entregamos diante de Ti. Nós cremos que o Senhor vai nos fortalecer. Nós cremos que o Senhor, ó Pai, vai nos levantar. Nós cremos que o Senhor vai nos direcionar. Nós cremos que teremos forças, ó Pai, para arrancar de nós todo o ó Pai, tudo aquilo que não é do Senhor, ó Pai, que nós estamos, ó Deus, deixando e não estamos ouvindo a Tua voz, ó Pai. Precisamos de intimidade com o Senhor. E se tem algo, ó Pai, atrapalhando a intimidade, tira de nossas vidas, que nós tenhamos coragem de dizer aquilo que é necessário,
Que nós tenhamos, ó Deus, autoridade, ó Pai, de expulsar, de mandar sair, ó Deus, de mandar embora aquilo que atrapalha, Pai, o agir, não atrapalha, Pai, ouvir o Senhor, ó Deus. Nos dê coragem, Pai. Coragem a tua igreja a prosseguir. Coragem a tua igreja para tomar as atitudes necessárias. Coragem, ó Pai, para continuar. Mesmo, ó Pai, quando, ó Deus, sentirmos que estamos sendo esmagados, pisados, ó Pai. Quando a gente falar, hoje não dá. Que nós possamos ouvir a tua voz. Só vai. Levanta. Prossegue. Continua. Caminha. Mais um passo. Porque eu sou contigo. Que nós possamos ouvir todos os dias a tua voz, ó Pai. É o que eu peço a ti e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.